mais gratidão e menos murmurar. Então fale comigo, mais gratidão e menos murmuração. Pastor, o que é a gratidão e a murmuração? É atitudes opostas uma da outra. Irmão, e ambas definem a nossa perspectiva de vida e como está o nosso lado espiritual. Então, eu vou mostrar para você hoje, através dessa mensagem, a importância de você ser grato e de você murmurar menos. Como assim, pastor? Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Vamos iniciar a nossa leitura lá. Colossenses 3, versículo 15. Diga comigo mais uma vez. Mais gratidão e menos murmuração. Por quê, pastor? Olha o que vai dizer Colossenses 3,15, irmão. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então, essa paz que a Bíblia está dizendo, não é a paz do mundo. Jesus mesmo disse, olha, eu vos dou uma paz que o mundo não dá. A paz de Deus é aquela pessoa que consegue guardar o coração e as emoções dela diante de Deus. Só que para que essa paz, ela venha dominar o meu coração, olha o que ele vai dizer, ó. Sede agradecidos. Versículo 16, por favor. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. Agora, olha que forte isso aqui, irmão. Versículo 17, por favor. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus. Agora, olha que forte. Dando por ele graças a Deus Pai. Deixa eu perguntar aqui, quem é que faz muita coisa? Tem muita coisa para fazer. Quem fala bastante também, levanta a mão. Tem uns que mais falam do que faz. Agora, olha na linguagem de hoje, irmão, como é que vai ficar esse versículo aqui forte, ó, só para você entender. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Agora olha que forte, ó. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Então olhe para mim, se eu quero ser uma pessoa, eu tenho que ter gratidão dentro de mim. Eu tenho que ser uma pessoa agradecida. Eu tenho que ser uma pessoa que a gratidão tem que fazer parte de mim. Por quê, pastor? Porque a própria palavra gratidão, irmão, ela vem aqui, ó, do latim gratus, que é o mesmo sentido da palavra graça, bênção e dádiva. Então, se você parar para analisar, Jesus, ele tinha muita gratidão dentro dele. Lembra quando ele foi lá, meu irmão, para ressuscitar o Lázaro? Ele disse o quê? Tirai a Marta disse o quê? Senhor, mas já cheira mal e já é de 4. Então ele prega para Marta, ele diz, não te hei dito se creres, verás a glória de Deus. E quando tira a pedra, a primeira coisa que ele faz é uma oração. E ele disse, Pai, graças te dou. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, você vê que se Jesus ele fosse tomado de murmuração, ele tinha batido na Marta. Você vê que se Jesus tivesse, meu irmão, não tivesse gratidão pela vida da Marta, ele teria se irritado. Por quê? Porque a Marta estava contrariando ele. E quantas vezes nós lidamos com pessoas, meu irmão, que nós falamos uma coisa e ela sempre tem um argumento. Quem tem umas Martas assim na vida? Perdão se tem alguma Marta aqui, tá? Mas quem tem umas Martas assim? Pastor, eu falo uma coisa e a pessoa quer fazer outra. Agora, se você não tiver essa gratidão dentro de você, irmão, você não consegue ir lá. Lembra outro caso para você lembrar. Lembra quando Jesus, meu irmão, ele consagrou ali o pão, abençoando, e depois o vinho, dizendo que aquele ali era o seu corpo, o seu sangue? Você vê que o pão, ele abençoa. E o vinho, o que ele faz? Ele dá graças. Ele agradece. Pastor, o que significa isso? Aquele pão e aquele suco, aquele vinho, representava o quê? O corpo de Cristo. O futuro dele. Só que você vê que é interessante, mesmo ele sabendo que ele ia passar por tudo aquilo, em nenhum momento ele amaldiçoou ou reclamou. Pelo contrário, você vê que ele abençoa e ele agradece. Por isso que, meu irmão, ele consegue suportar tudo aquilo. Quantas vezes nós, muitas vezes, estamos enfrentando lutas, sabemos que verá dia de batalhas, e por que não vencemos, pastor? Porque nos falta ter gratidão. Tanto que se você pegar no lado científico, irmão, né? Os científicos, eles dizem que a pessoa que ela é grata, ela promove saúde, ela tem equilíbrio emocional, ela melhora os seus relacionamentos, ela diminui a agressividade e ela é mais feliz. Então pergunta pro irmão do lado sorrindo aí, você é grato nos dias de hoje, irmão?
Não, quer ver que vai ficar mais fácil? Pergunta pro irmão do lado sorrindo assim, ó, como é que tá a tua agressividade? Irmão, tem gente que é agressivo, tem gente que tem um descontrole emocional. Aí você olha para a pessoa e diz assim, meu Deus, o que acontece com essa pessoa? Irmão, falta para ela gratidão. Só que você vê que é interessante, aquilo que os estudiosos precisaram, meu irmão, cientistas, né, precisaram estudar pessoas, a Bíblia já nos orientava. Por isso que a gente tem que aprender a agradecer tudo que Deus nos dá, irmão. Aí tem que aprender a ser pessoas mais gratas. A gratidão, ela traz bênção para você. Lembra quando Jesus multiplicou, meu irmão, ali os pães e os peixes? O que ele fez? Ele apresentou para o céu e deu graças ao Pai. Se você pegar Jesus, ele sempre, meu irmão, estava agradecendo a Deus. As orações dele eram movidas por gratidão. Se eu e você queremos ser pessoas abençoadas, nós precisamos aprender a ser gratos. Diga a glória a Deus. Diga como sorrindo por mão do lado assim, ó, menos agressivo. Diga assim, ser mais feliz. Amém? E quem concorda comigo que precisa ser mais grato pelas coisas que Deus dá? Ah, pastor, mas eu sou sincero, pastor. De vez em quando eu fico bravo. Irmão, cuidado, irmão. A falta de gratidão é o que adoece as pessoas. Por isso que os próprios cientistas, eles chamam a palavra gratidão de semente da transformação. Olha que forte. Quanto mais grato, estudiosos dizem que quanto mais grato a pessoa é, mais transformada ela fica. Agora, se nós não formos gratos, nós vamos ser aqueles que vão ser os murmuradores. E nós temos que ter cuidado com isso. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Abra a Bíblia em 1 Coríntios 10 agora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim, eu preciso ser mais grato. Irmão, você tem que ter gratidão dentro de você. Por quê? Porque uma é oposta da outra. Olha o que vai dizer 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá. Primeiro livro de Coríntios capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios 10, 1 diz assim, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da... Todos passaram pelo mar. Versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no... Versículo 3, por favor. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quê? Então você vê que aqui a Bíblia vai nos dar, meu irmão, um entendimento através do povo de Israel. E aí que tá, pastor, por que o povo de Israel, Deus fala sobre eles? Porque quando Deus liberta o povo de Israel, era para celebrar a Páscoa. O que significa a Páscoa? Libertação espiritual. Só que olha para mim, o faraó fez de tudo para que o povo não celebrasse. Só que aí o Moisés vai, liberta o povo. Por isso que é importante a gente entender esse final de semana, ele é especial para nós. Diga glória a Deus. Quem tem gratidão entende a importância de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Agora você vê que é interessante uma coisa, irmão. Você vê que a Bíblia está dizendo que Deus deu tudo que o povo precisava. O povo estava com fome, Deus dava comida. O povo estava com sede, Deus dava água. De dia Deus colocava a nuvem. De noite Deus colocava a coluna. Agora olha que coisa interessante o versículo 5. Ó. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte pelo que foram prostrados aonde? Aí eu te pergunto, por que meu irmão, Deus não se agradou deles se Deus cuidava deles? Porque faltava o que para eles? Vai lá, pode falar. Faltava o quê? Irmão, você não vê na Bíblia o povo dizendo assim, ó, obrigado Deus pelo maná. Você vê o povo pedindo maná, Deus dando e eles enfiando para dentro. E brigando para guardar o maná, se ia guardar no outro dia ou não. Você não vê eles agradecendo a Deus, né, pelas codornas, pela carne que eles pediram. Não, vê eles reclamando. Nós queremos carne. Deus dando carne para eles e eles comendo até sair pelo nariz. Você não vê eles agradecendo pela água ou pela vida do Moisés. Pelo contrário, você só vê eles reclamando. Pastor, por quê? Porque dentro do povo não tinha gratidão. Olhe para mim, irmão, não seja uma pessoa ingrata. Porque quando a pessoa ela não tem gratidão, ela vai acabar como o povo de Israel. Tanto que o versículo 5 disse, ó, mas Deus não se agradou da maior parte. Aí eu vou te mostrar o porquê. Vamos para o 6, por favor? Vamos leitura agora até o versículo 8. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Primeira coisa, não vos façais, pois, idólatras,
pois como alguns deles, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e a beber e se levantou para o quê? Irmão, eles agradeceram a Deus? Não, eles só se preocupavam o quê? Estamos com fome, estamos com sede. Irmão, se tornaram idólatras. Versículo 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram. E caíram num dia quantos? 23? Vamos lá, continua um pouquinho mais. Versículo 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas... Agora olha o versículo 10, que pancada. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo des... Então olhe para mim, a falta de gratidão foi o que conduziu o povo para a murmuração. E pastor, como assim? Linguagem de hoje esse versículo, Ana, para nós. Olha como é que fica na linguagem de hoje esse versículo, irmão. E não vos deixe, vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo. Então olhe para mim, quanto mais a pessoa murmura, mais a morte chega perto dela. Quanto mais murmuradora a pessoa for, mais o mal ele vem. Então você vê que é interessante. Não que Deus não abençoou. Deus dava o pão, Deus dava a água, Deus dava a direção, não deixava a roupa envelhecer. Só que Deus percebeu uma coisa, eles não têm gratidão. Porque eles só ficam murmurando. E a Bíblia diz que isso foi o que fez o anjo da morte chegar. E aí olha o versículo 11. Pode botar na linguagem de hoje, não tem problema. E tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os... E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para... Pois estamos vivendo no fim do quê? Então fala assim comigo bem alto, ó. Para os outros, exemplo. Bata no peito e diga assim, para mim aviso. Irmão, olha que coisa interessante. Para os outros, para quem não tem Deus, é só um exemplo. Mas para você que conhece a palavra, isso é um aviso. O que é um aviso? É um alerta. É diferente de exemplo. Olha que forte esse texto. Então, eu tenho que aprender a buscar gratidão. Irmão, começa a cuidar. Será que você não tem deixado a murmuração entrar? Ah, pastor, mas não sou eu um murmurador, sou aquela pessoa que eu lido. Então você tem que ser grato. Porque muitas vezes você vai lidar com pessoas difíceis como Marta. Quem está pensando num tipo de Marta aqui que está vindo na cabeça? Pastor, a minha não é Marta, o meu é José mesmo. Né? Irmão, de repente você está lidando com uma situação que parece que tem pouco na tua mão. Só que se você for grato, Deus te abençoa. Quem está entendendo, levanta sua mão. Se você for grato, Deus te abençoa. Só que o que o diabo faz? O diabo hoje, ele cria situações para que a pessoa deixe de ser grata e comece a ser murmurador. Os estudiosos dizem assim, ó, eu fui estudar sobre a murmuração também, né? Os estudiosos dizem que a murmuração, ela é a semente da destruição. Então você vê que interessante, enquanto a gratidão é uma semente que transforma, a murmuração é uma semente que desce. Enquanto, meu irmão, a pessoa que ela é grata, ela consegue, meu irmão, se tornar uma pessoa menos agressiva, mais feliz, controle emocional. Uma pessoa que murmura, pelo contrário, irmão, ela só se destrói. Ela mesmo se sabota. Então eu tenho que começar a analisar. E você vê que é interessante. Esse povo que eu estou falando para você era o povo de Deus. Era um povo, irmão, que orava. Era um povo que Deus estava cuidando deles, Deus estava abençoando. Pastor, o que o senhor quer dizer? Olhe para mim, não é questão de você ser abençoado ou não. É a questão daquilo que você tem dentro de você. Se você é grato ou não. Tem gente, irmão, que não agradece a vida que tem. É que eu estava falando para a igreja hoje pela manhã. Irmão, sabe quando você termina o dia, você diz assim, graças a Deus. Que dia abençoado. Tem gente que não tem isso. Tem gente, irmão, que vai... que dificuldade. Tem gente que fala assim, vou trabalhar. Ela não tem gratidão por ter um trabalho. Não, é aquela murmuração. Tem que trabalhar de novo. Tem gente que reclama até da própria família, irmão. Quem está entendendo? Olha que coisa forte. Para os outros, serve de exemplo. Para nós, serve do quê? De aviso. Do que, pastor? Pois estamos vivendo no fim dos... Aí não fique bravo comigo, jovens, tá? Mas você concorda comigo que hoje nós vivemos numa geração mimizenta? Quem concorda comigo? Irmão, não tenho vergonha de falar pra vocês. Esse dia eu fui trocar a fralda do meu filho, mas na hora eu fiquei pensando assim, que fralda cagada. Mas na hora Deus me fez lembrar assim,
mas antigamente era fralda de pano. Sério, quando eu fui pensar para abrir a boca assim, obrigado, Jesus. Quem pegou a fralda de pano? Diga pro irmão lá, misericórdia. Não é verdade? Só que olha como a gente tem que cuidar. Na hora que eu pensei assim, eu digo, vou ter que trocar a fralda. Quando eu fui pensar, me veio na cabeça, fralda de pano. Eu digo, obrigado, Jesus. Graças a Deus que eu não estou na época da fralda de pano. Porque, Simão, eu que cuido dele, quem quer ter que lavar a fralda? Quem está entendendo? Só que, irmão, é aí que tá. A gente hoje, e eu me incluo nisso, a gente tem que cuidar muito, porque a gente fica muitas vezes, a coisa tá mais fácil, só que a gente acaba murmurando mais. A gente tá numa geração mais... E olha o que a Bíblia vai dizer, pois estamos vivendo no fim dos... Então, a murmuração da humanidade, meu irmão, mesmo estando mais fácil hoje, é sinal que os fins dos tempos estão chegando. É sinal de que o mundo realmente está tomando pro lado da destruição. Tanto que olha o que vai dizer agora, por favor, comigo, o versículo 12. Não, perdão, versículo 12 não. Vamos fazer assim, vamos para Judas capítulo 1. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante, senão não vai dar tempo. Judas capítulo 1, versículo 16. Olha que coisa interessante, o porquê que o ser humano é mimizento, ou murmurador. Diz assim, Judas 1, 16, é bem no finalzinho do livro da Bíblia, tá? Apocalipse, volta um pouquinho, chega no Judas. Diz assim, e estes são murmuradores, queixosos da sua, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do quê? Põe na linguagem de hoje esse versículo. Olha por que o ser humano está tão, essa geração está tão assim, estes homens estão sempre de que forma? Resmungando e acusando-os, eles seguem os seus próprios maus desejos e vivem se gabando e bajulando os outros, porque são o quê? Então, pastor, por que a geração de hoje é uma geração, pastor, muito murmuradora, mimizenta? Porque hoje em dia, irmão, as pessoas não veem mais o próximo como próximo. Elas olham para o próximo já com interesse. Quem está entendendo, levanta sua mão. Elas só pensam nos seus próprios, hein? Então, quando pastor, que uma pessoa se torna murmuradora, quando ela deixa de olhar para o outro e ela só pensa em si. É isso que nós temos que ter cuidado, irmão. Muitas vezes você vai perdendo a gratidão, você já não ora mais, já não agradece mais a Deus pela sua vida, pelas coisas que Deus fez. Por quê? Porque você para de olhar para Deus e começa a olhar para si. Pergunta para o irmão do lado, sorrindo aí, senão ficar muito sério. Diga para ele assim, você não manda meio resmungando, né? Irmão, olha que forte, acusando os outros. Lembra da Marta? Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir? Pastor, o que o senhor quer dizer? Ela precisava de ajuda ou ela estava murmurando por causa da outra? Pergunta para o irmão do lado sorrindo. Você precisa de ajuda ou você está se importando com o outro? Irmão, é forte isso aqui. Aí, pastor, o que é isso? Irmão, muitas não é que a pessoa não precisa de ajuda, que ela se importa porque o outro não está fazendo. Aí, como é que pode? Eu faço e o outro não faz. Cuidado sem murmuração. Quem está entendendo, levanta sua mão. Eu me mato e o outro não faz? Irmão, então melhor não fazer. Você está se tornando um murmurador sem perceber. Quem está entendendo, levanta sua mão. Ele está dizendo, ele segue os seus próprios maus desejos e vive se gabando e bajula os outros porque são o quê? Então diga comigo bem alto, eu não quero ser assim. Quem não quer ser assim, levanta a mão. Irmão, seja uma pessoa grata. Nós temos que orar a Deus. Deus, eu quero ser mais grato à vida. Eu quero ser mais grato àquilo que o Senhor tem me dado. Aí, para nós encerrar a mensagem, abra a Bíblia lá em Filipenses 2, versículo 13, por favor. Vocês estão gostando da palavra, irmão? Pergunta para o irmão do lado sorrindo aí. Está sendo mais grato ou mais murmurador, irmão? Você analise isso. Hoje você vive com pessoas que são mais gratas ou mais murmuradoras? Irmão, a gente tem que aprender a ser mais grato. Quem está entendendo, pastor? Nós temos que aprender. Pastor, o senhor se encaixa nessa história também? Irmão, desde ontem eu estou com essa palavra na cabeça e eu estava orando a Deus, eu estava dizendo, Deus tem que ser mais grato. Eu tenho que aprender a ser mais grato também. Por quê? Porque muitas vezes tu vai se tornando um murmurador sem ter, só que o anjo da morte vem, irmão.
Quem está entendendo? Se você, pastor, mas o povo não era de Deus? Era, mas era um povo que murmurava. Aí você vai entender isso aqui, ó. Olha que forte, ó. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efeito, segundo a sua boa. Então, olhe para mim. Por isso que eu entendo que aquilo que os estudiosos disseram, que gratidão é uma semente de transformação. Por quê? Porque o querer e o efetuar vem de Deus. Então, tudo aquilo que Deus coloca em mim quando eu estou orando, é porque Ele é capaz de fazer na minha vida. Então, olhe para mim. Se você fez alguma coisa, orou a Deus e Deus te deu uma direção, uma visão, faça. Mesmo que você se sinta incapaz. Por quê? Porque tanto querer como efetuar vem de Deus. Se eu estiver fazendo a vontade dele. Agora, olha que forte o versículo 14, ó. Fazei todas as coisas sem o quê? E nem o quê? Então, pastor, qual que é o problema? É que Deus não pode fazer? Não, é a maneira que eu estou fazendo. É isso que você tem que se ligar, irmão. Por que Jesus tinha muito, pastor, resultado na oração, na meditação da palavra? Porque ele não fazia murmurando. Ele não fazia se queixando, irmão. Ele não fazia, meu irmão, com a visão errada. Não, ele era grato. Você vê que tinha muita gratidão em Jesus. E é isso que eu e você temos que buscar. Aí ele vai dizer mais, ó, versículo 15, por favor. Para que sejais o quê? Irrepreensíveis e o que mais? Filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Levanta a mão e diga um amém. Olha, mas olha que tipo de filho de Deus você tem que ser. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros aonde? Vamos botar na linguagem de hoje, Ana, esse versículo? Lê na televisão que forte, ó, para encerrar, o mais forte da mensagem. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber do quê? Quem aqui, meu irmão, concorda que muitas vezes a gente vive perto de pessoas que não querem saber de Deus? Levanta a mão. Pastor, eu falo, eu oro, a pessoa não quer saber. Só que olha que coisa forte que ele está dizendo, ó. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa. Então, muitas vezes, irmão, tem gente que é de Deus, mas ela carrega uma culpa no coração. Por quê? Porque muitas vezes ela faz alguma coisa da maneira que Deus não queria que fizesse. Por quê? Porque muitas vezes não agimos com gratidão. Ô, irmão, muitas vezes nós falhamos. Quem concorda que falhamos? Sim ou não? E olhe para mim, e as pessoas enxergam. Por isso que ele está dizendo, ó, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber do quê? Então, nem todo mundo que vive na minha volta quer saber de Deus, irmão. Nem todo mundo que vive na sua volta quer saber de Deus. Agora, olha que forte isso aqui, ó, para você entender com clareza o porquê da gratidão. No meio delas, você deve brilhar como as estrelas aonde? No céu. Aí eu te pergunto, para que servem as estrelas? Todo mundo vai pensar que o meu irmão falou, para brilhar, mas não é. Irmão, a estrela, ela vem para dar orientação. Ela vem para dar rumo. Antigamente, como é que as pessoas se guiavam de noite nos mares? Não era olhando para as estrelas? Eu não entendo, o Vitor que entende bem desse troço aí. Tem a estrela não sei o que, como é que é, Vitor? Ursa, não sei o que. Aí as pessoas apontam assim, ó. Ah, então se a estrela tá lá, é lá o norte. Ah, é para cá, então é sul. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, no meio delas você deve brilhar como uma estrela. Não é porque é o teu brilho. Ah, eu sou especial. Não. É porque as pessoas vão olhar para você e a tua vida vai direcionar elas para o caminho de Deus. Quem está entendendo, levanta sua mão. E aí que tá. A estrela pode dar um dia mal. Aonde que ela tá? No lugar dela. Irmão, pode ser um dia fechado, mas se perguntar para qualquer criança, onde que estão as estrelas? Está onde? E quando que elas brilham? Quando é de dia ou de noite? Quando é? Olhe para mim. Quanta gente você conhece que está na escuridão? Que a pessoa não quer saber de Deus, mas quando ela precisa, ela vai olhar para quem? Para quem? Para a gente. Quando ela precisa de uma oração, ela vai pedir para quem? Para a gente. Quando ela precisa saber como é que Deus age, ela vai olhar para quem? Para a gente. Aí eu te pergunto, e quando ela olhar para você, ela vai ver murmuração ou gratidão? Vou usar um exemplo simples. Na minha casa eu tenho mania de sempre de quando a gente vai comer, a gente ora. Quem é assim também? Aí, os familiares da minha esposa, alguns não eram de Jesus, começaram a ver a gente fazer isso.
começaram também a orar. Todo mundo ora. Até acho engraçado, minha esposa, ela não come sem orar. Ela sempre ora agradecendo. Eu brinco com ela, lá vem a crente. A hora que uma coisa contamina, irmão. Aí começou com a família deles lá, do meu cunhado, começaram a orar. Aí eles estavam me contando que eles não são da igreja. Aí tem os outros parentes. Aí tem até umas criancinhas lá, 2 menininhas. Eles disseram assim, pastor, o senhor tem que ver, agora a gente pegou esse costume de agradecer, a gente chega lá, eles falam assim, vamos orar também pelo almoço? Vamos agradecer também? Quer dizer o quê? Uma coisa vai orientando a outra. Quem está entendendo, pastor? Agora, irmão, imagina chegar no prato e começar a reclamar. Sentar na mesa e começar a reclamar. Não, vamos agradecer. Aí que eu quero que você entenda. Quanto mais grato a gente for, mais a gente vai ser como as estrelas do céu. A gente vai servir do que de guia para as pessoas. De orientação. Não vai ser só uma beleza no céu, não. Ela tem um propósito lá. Ela diz, pastor, mas ela é luz. Não, ela não ilumina. O que ilumina é a lua, o que ilumina é o sol. Mas as estrelas, elas estão lá com um propósito. Qual que é o propósito? Direção. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Querido, é isso que você tem que entender. Não é você que vai salvar alguém, não. Mas a tua vida vai ser uma direção para outras pessoas conhecer Jesus. Amém? Para a tua família querer Deus. Agora eu te pergunto, quando eles olham para você, eles veem gratidão ou murmuração? Irmão, as pessoas olhavam para Jesus na cruz e Jesus estava lá dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que. Irmão, eu acho que deve ter muita gente olhando assim, meu Deus, que loucura. Ele está perdoando no momento que está todo mundo ofendendo ele. Ele está perdoando no momento que está todo mundo xingando ele, ferindo ele. Irmão, por quê? Porque dentro de Jesus tinha gratidão. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Ele está apresentando a Deus poucos pães e peixes no meio de uma multidão e não tem o que comer. E aí daqui a pouco eles vêm multiplicando. Ele está agradecendo a Deus e mandando tirar uma pedra. Como é que ele vai tirar um homem que já morreu há 4 dias? Só que ele está dizendo, Pai, graças te dou, te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não vai ficar triste comigo? Não? Posso fazer? Você já agradeceu a Deus porque você sabe orar? Você já agradeceu a Deus antes de você pedir uma coisa a Deus? Obrigado, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Ou a gente só é aquele assim, Deus, eu preciso disso, 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 disso. E quando recebe, pronto. Fica faceiro. Aí eu recebi a bênção, mas não agradece. Irmão, o pastor Leandro me falou um negócio muito forte. Ele disse, pastor, o senhor citou detalhes sobre os 10 leprosos. 10 foram curados, só um voltou. Só um foi salvo, os outros não foram. Aí ele falou para mim no carro hoje, quando nós fomos fazer uma visita. Pastor, gratidão envolve salvação. Irmão, gratidão envolve fidelidade. Tem gente que não é fiel a Deus porque não é grato. Querido, eu sou sincero te dizer, desde ontem eu estou pensando nisso, eu sou muito grato à cruz. Eu sou muito grato. E não é só por dizer assim, porque Jesus morreu na cruz. Não, porque o que ele transformou minha vida. Se hoje eu estou nesse altar, é porque um dia eu conheci a palavra de Deus. É porque um dia alguém me mostrou a salvação. É porque um dia alguém me tirou do pecado. É porque um dia alguém me revelou a palavra de Deus. Quem é grato também, levanta a sua mão. Você agradece a Deus por isso, irmão? Sim ou não? Todo dia você lembra de dizer, Deus, obrigado pela vida que eu tenho? É isso que a gente tem que ter, irmão. O mundo hoje precisa de pessoas que venham ser mais gratas, que tenham uma semente de transformar, não uma semente de destruição. Irmão, que haja gratidão no nosso coração. Seja mais grato pela tua família. Seja mais grato pelas pessoas. Pastor, mas as pessoas que eu convivo não são fáceis de lidar. Muitas vezes não têm fé, são incrédulas. Dá um sorriso pro irmão do lado e diz assim, mas são tua família. Jesus, meu irmão, ele tinha Marta, Maria e Lázaro como aqueles que ele amava. Por isso que ele estava dizendo, Pai, graças te dou. Ele estava agradecendo a Deus por aqueles que ele amava. Pastor, eram complicados? Eram. A Marta era meio incrédula? Era. Mas ele amava ela. Ele era grato pela vida. Pergunta pro irmão do lado, sorrindo assim, você é grato pela família que tem? Oi, irmã, você é grato pelo marido que tem? Pastor, mas só me incomoda esse homem. Agradece a Deus. Amém? Né? Ou vamos, só metendo o pau nos ombros, vamos inverter. Oi, irmão, você é grato à esposa que você tem?
Ah, pastor, minha esposa só me incomoda, pastor. Quando fica brava, misericórdia. Agradeça a Deus. A gente tem que ser grato, irmão. Só que o mundo hoje é o quê? Um mundo de murmuração. Quem concorda comigo? O mundo hoje está tomado disso. Por isso nós temos que orar, irmão. Por isso que eu estou pregando hoje para você isso. Mais gratidão e menos murmurar. Bota isso no teu coração. Quando você tiver gratidão, você vai conseguir ser fiel a Deus. Quando você tiver gratidão, você vai... Não, a gratidão ela tem que mover o nosso coração. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus?